Se você soubesse o que eu sei a respeito da meditação, você meditaria? O objetivo dessa série, Por que Meditar?, é divulgar conhecimento e estudos científicos que existem na área de Mindfulness, na área de meditação, que mostra os inúmeros benefícios da meditação para a saúde do corpo físico, para a saúde mental e emocional. E dando continuidade a essa série, estou trazendo hoje o tema Por que Meditar? Porque a meditação pode nos ajudar, pode nos auxiliar em momentos de crise. Fique comigo que até no final desse vídeo você terá uma ideia mais profunda para que serve Mindfulness, para que serve a meditação. No vídeo anterior, Por que Meditar?, eu trouxe o tema a meditação e a saúde do coração. Caso você não tenha ainda visto esse vídeo, eu convido a você a olhar, porque é um tema bastante interessante, onde mostra vários estudos que foram realizados na área, que mostra que a meditação ela funciona como se fosse um novo remédio para preservar a saúde do coração e também para quem já tem alguma disfunção cardíaca ou uma alteração na pressão. O vídeo então ele traz algumas contribuições de alguns estudos que já foram feitos, mostrando os benefícios da meditação para estas pessoas. E se você está aí assim preocupado, querendo melhorar a saúde do seu coração, não deixe de assistir o vídeo anterior. E dando início então ao nosso encontro de hoje, vamos ver como o Mindfulness pode nos ajudar em momento de crise. O meu nome é João Siqueira da Mata, sou instrutor de Mindfulness e também de EPASE, Inteligência Perceptiva, e tenho também formação na área de terapias integrativas. Vamos começar esse tema de hoje com uma breve reflexão através de 3 perguntas. A primeira delas é: o que sabemos que sabemos? A segunda pergunta é: o que sabemos que não sabemos? Se olharmos para o universo do conhecimento, para o universo do nosso saber, de uma forma sincera, vamos perceber que o que sabemos que não sabemos é muito maior do que o que sabemos que sabemos. E por fim, uma terceira pergunta: o que não sabemos que não sabemos? Tem uma frase muito interessante atribuída a Isaac Newton que diz o seguinte: o que sabemos é uma gota. O que não sabemos é o oceano. Essa reflexão é muito importante, porque muitas vezes nós nos fechamos dentro do universo daquilo que sabemos e acreditamos que já sabemos tudo. E esse conhecimento, ao invés de nos libertar, acaba nos aprisionando dentro de uma limitação, ou seja, acreditamos que essa gota é o oceano e acabamos nos fechando dentro daquele conhecimento, ao invés de buscar outros conhecimentos que possa fazer com que a nossa vida, a nossa visão sobre tudo possa se expandir cada vez mais. Então é nessa perspectiva em que eu parabenizo cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo, que está buscando um novo conhecimento, uma nova forma de ver, de ver e de encarar a própria vida. Por isso que é muito importante abrirmos para novos conhecimentos. E como já disse Albert Einstein, uma mente que se abre para uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Então, iniciando o nosso tema propriamente dito, vamos falar um pouquinho sobre mundo exterior e mundo
interior. É muito importante esse conceito sobre mundo interior e mundo exterior. Interiorizar esse conceito, porque normalmente nós acreditamos que só existe um mundo que está fora de nós, porque o mundo exterior nada mais é do que o mundo ter, é o mundo da profissão, dos relacionamentos, da família, dos amigos. E a chave de sucesso do mundo exterior é o conhecimento. Nós temos também um mundo interior. O mundo interior é o mundo do ser, é o mundo dos pensamentos, dos sentimentos, dos medos, das nossas inseguranças, dos traumas, das crenças e dogmas. É o mundo da nossa alma. É a forma como nós vemos o mundo. A gente pode ver que, numa mesma situação, diversas pessoas enxergam o mundo exterior de uma forma diferente, porque a forma com que cada pessoa enxerga o mundo é único. Isso ocorre por causa da bagagem que cada um carrega dentro de si. E a chave de sucesso do mundo interior é o autoconhecimento. Então, da pré-escola à universidade e à vida profissional como um todo, nós somos educados sempre a olhar para fora, como ser bons profissionais, como ganhar dinheiro, como ser pessoas de sucesso. Nós não aprendemos a olhar para dentro de nós. Mas qual que é o resultado de tudo isso? O resultado de tudo isso é que nós sabemos muito pouco sobre nós mesmos. Somos um ilustre desconhecido para nós. As pessoas, no geral, vivem angustiadas, cheias de medo, inseguras, estressadas, se aborrecem com a crítica, com o trânsito, com o sol, com a chuva, com os colegas de trabalho, com a esposa, com o esposo, com os filhos, enfim. Não sabemos gerenciar as nossas emoções. E uma boa formação no mundo exterior não é a garantia de felicidade, porque a felicidade, a prosperidade, o bem-estar, a fraternidade, a paz interior, a sabedoria e uma série de outras coisas que são universais, que todas as pessoas buscam, que todos os seres vivos buscam, é uma questão de equilíbrio entre o mundo exterior e o mundo interior. Isso significa que o mundo exterior não pode nos dar isso. Somente o mundo interior também não pode nos dar. Precisamos então equilibrar esses dois mundos. É muito fácil de vermos na vida prática que tem pessoas, vamos assim dizer, que tem tudo aquilo que um simples mortal gostaria de ter, mas mesmo assim a pessoa não é feliz. Às vezes ela passa por momentos de depressão. Essas pessoas famosas, pessoas que são bem estruturadas, que até mesmo acabam cometendo suicídio. Tudo isso nos ajuda a refletir, a olhar para dentro de nós, que somente o mundo exterior não é suficiente. É necessário também ter uma vida interior, é necessário também o autoconhecimento. É necessário equilibrar o conhecimento com o autoconhecimento, porque também nada adianta a pessoa ter um conhecimento muito grande, a pessoa ser, como se diz aí, um crânio, saber de tudo sobre determinado assunto ou sobre a sua atividade profissional, mas se ela não tem, por exemplo, autoconhecimento, se ela não sabe lidar com as suas emoções, se ela não tem a inteligência emocional. Então a inteligência emocional já foi um vídeo que já coloquei no canal, falando sobre esse tema na perspectiva de mindfulness. Mas o importante é ter em conta o que normalmente nós não sabemos é que da mesma forma que para desenvolver no mundo exterior precisamos de técnicas e ferramentas de acordo com a atividade, é necessário uma ferramenta específica. Então, para conhecer e desenvolver o nosso mundo interior, também existe técnica, existe ferramentas adequadas para gerenciar as nossas emoções, estados mentais, ferramentas para ativar a nossa consciência e dar o melhor de nós mesmos nas diversas situações do nosso dia. E Mindfulness entra justamente nesse contexto. Mindfulness é uma ferramenta que nos ajuda, que nos entrega técnicas, meios pelo qual que podemos nos autoconhecer e adentrar
nesse nosso mundo interno. Uma das definições que eu gosto de Mindfulness é a arte de se relacionar consigo mesmo. É a arte de se relacionar, de ficar consciente tanto do nosso corpo quanto da nossa mente, das nossas emoções e também ficar consciente da nossa parte espiritual. Dizem que o ser humano é uma tríade de corpo, alma e espírito. Mindfulness, então, nos ajuda por nós mesmos a ir de encontro com essas três esferas de nós mesmos. Mindfulness também é a arte de se relacionar com os outros, com as outras pessoas, mas relacionar com as outras pessoas a partir do relacionamento que nós temos conosco mesmo, porque seu relacionamento com você mesmo define todos os relacionamentos que você tem com os outros. Isso é algo muito importante, quer dizer, fundamental, porque os relacionamentos são como espelho do nosso mundo interior. Porque a dificuldade que temos no relacionamento interpessoal é porque aquelas mesmas coisas não foram resolvidas dentro de nós. O exterior, as pessoas com as quais nós relacionamos, diretamente, serve então como espelho para o nosso mundo interior. E quando nós não nos reconhecemos nesse espelho, normalmente vêm os conflitos. Mas, porém, o que é Mindfulness? Numa definição mais acadêmica. Mindfulness normalmente é definido como atenção plena. E na definição que traz Jon Kabat-Zinn, considerado aí o pai do Mindfulness no Ocidente, é o seguinte: Mindfulness é a habilidade de manter a atenção à experiência do momento presente, instante a instante, de uma maneira aberta e sem julgamento. Essa definição ela é muito interessante. Veja, se nesse momento eu estou atento para aquilo que está ocorrendo dentro de mim, estou percebendo, estou consciente do que se passa no meu interior e também fora de mim, sem julgamento, eu estou em Mindfulness. Eu estou provocando esse estado de atenção plena. Uma outra definição que Jon Kabat-Zinn traz é: Mindfulness é a consciência ou estado mental que surge ao se prestar atenção de forma intencional à experiência ou fenômeno presente, sem julgá-la, criticá-la ou reagir a ela. Então, Jon Kabat-Zinn, ele é um professor emérito de medicina. Ele trouxe a atenção plena para o conhecimento da medicina e da sociedade. Ele distanciou a atenção plena da religião e desenvolveu o primeiro programa baseado em Mindfulness para redução do estresse. Isso foi em 1979. A partir desse trabalho dele, então, a meditação baseada em Mindfulness se espalhou pelo Ocidente, sendo muito bem aceito, principalmente nas empresas. E em função de muitos trabalhos que foram realizados, que mostram a eficiência desse programa de Mindfulness para a redução de estresse, cada vez mais esse programa de Mindfulness, esse programa de 8 semanas, tem sido adotado pelas diferentes organizações. Existem 5 componentes básicos de Mindfulness. O primeiro componente é a atenção. O segundo componente é a expansão da consciência que acontece a partir dessa atenção. O outro componente é a aceitação. O quarto componente é o distanciamento e o quinto componente é a escolha. Todos esses componentes nós estudamos de uma forma ampla num programa de 8 semanas de Mindfulness. E nesse momento, apenas irei trazer aqui para vocês o primeiro componente, que é a atenção. O que é a atenção? A atenção nada mais é em prestar atenção no que acontece nesse momento. Então, Mindfulness enfatiza muito a necessidade da gente aprender a entrar em sintonia com o momento presente. O que acontece comigo nesse momento? Seja uma situação agradável, seja uma situação desagradável. A partir do momento que eu levo a atenção de uma forma intencional para o que está acontecendo no meu interior, nesse momento surge o quê? Surge em nós a consciência. Que consciência?
a consciência dos nossos pensamentos, a consciência do sentimento, das emoções, a consciência das sensações corporais, enfim, é a partir dessa consciência de si que começa a haver então uma transformação interior. Então, Mindfulness nos ajuda a olhar para si mesmo, a cuidar da nossa saúde mental. Esse slide traz uma mensagem bastante interessante. Você pode ir à academia todo santo dia, beber muita água, tomar todas as suas vitaminas, não comer açúcar, não ingerir gordura, não usar álcool e nem drogas. Mas se você não souber lidar com os seus sentimentos, com os seus pensamentos, você adoecerá. Então veja, esse é um aspecto muito importante, porque quando a gente fala de saúde, de qualidade de vida, de prevenção, estamos muito condicionados a buscar tudo isso para fora de nós, sempre olhar para fora. Então, Mindfulness, então, traz um olhar para dentro. Veja, é importante a pessoa cuidar da sua saúde no sentido de fazer exercício físico, no sentido de tomar vitamina, de ter uma alimentação equilibrada. Mas, porém, isso por si só não é suficiente. Também é importante a gente aprender a cuidar da nossa saúde mental, cuidar da nossa saúde emocional, aprender a equilibrar esses cuidados externos também com os cuidados internos, porque só o cuidado externo relacionado à saúde não é suficiente. E quando a gente fala aprender a olhar para si mesmo, o aprender a olhar para si mesmo tem 3 aspectos que estão interligados, mas eu vou explicar aqui um pouco separado, apenas para melhorar o entendimento. No primeiro momento, aprender a olhar para si mesmo, vamos trazer aqui o aspecto de olhar para o nosso corpo físico, depois vamos ver o aspecto de olhar para os pensamentos e depois olhar para os nossos sentimentos. Então, uma pergunta que eu trago aqui para a reflexão: o que fazemos quando acende uma luz vermelha no painel do carro? Quando acende uma luz vermelha no painel do carro, naturalmente nós rapidamente levamos o carro até uma oficina e pedimos para o mecânico dar uma olhada. Mas o que nós falamos para o mecânico? Nós falamos para o mecânico: olha, acendeu uma luz vermelha no painel do carro, eu quero que você desligue essa luz. Essa luz está me incomodando. Corte o fio que está mandando um sinal, tire essa lâmpada, eu não quero ver mais essa luz. Ou nós falamos para o mecânico: acendeu a luz vermelha no painel do carro, eu quero que você investigue e procure o motivo, a causa ou a razão pelo qual acendeu essa luz. Porque sabemos, se essa luz, por exemplo, acendeu porque tem um vazamento de óleo, quando o mecânico resolver tirar esse vazamento, naturalmente aquela luz vai se apagar. Lógico que cada um de nós vamos pedir para o mecânico para que ele busque a razão, o motivo e resolva aquele motivo. Nós nunca pedimos para o mecânico simplesmente cortar o fio para que não apareça mais aquela luz vermelha. Mas, porém, o que gostaria de dizer aqui, ou trazer para a nossa reflexão, é o seguinte: nós normalmente temos muito mais cuidado com o nosso carro do que com o nosso corpo físico. É justamente isso que vamos ver nos slides seguintes. Quando é que acende uma luz vermelha no nosso corpo? Uma luz vermelha acende no nosso corpo através dos sintomas. Toda vez que temos uma dor de cabeça, uma gastrite, uma queimação no estômago, uma dor na cervical, uma dor na garganta, uma dor no tornozelo, no ombro, um sintoma de insônia, ansiedade, uma crise de pânico, uma depressão, não importa qual sintoma que seja, isso equivale a dizer que acendeu uma luz vermelha no nosso corpo. E o que nós normalmente fazemos? Uma das primeiras coisas quando temos um incômodo, uma das primeiras coisas que nós pensamos é em tomar um remédio. Normalmente nós não olhamos, não procuramos saber o que pode ter provocado aquele mal-estar. E toda vez que temos essa atitude
que quando temos qualquer incômodo, a gente só pensa em tomar um remédio e sem buscar um motivo, isso equivale a gente ir até um mecânico quando acende uma luz vermelha no painel do carro e pedir a ele para que ele desligue aquela luz. Não estou querendo dizer aqui que nós não devemos tomar remédio. Sim, é importante tomar o remédio quando realmente é necessário, porque o remédio ele serve, né, para salvar vidas. Mas o correto é que, junto com o remédio, quando ele for necessário, é que a gente pudesse também olhar para dentro de nós e fazer essa pergunta: para que essa dor? Para que esse sintoma? O que ele está querendo dizer para mim? O que não está indo bem? Por exemplo, se eu tenho ali uma queimação no estômago, uma dor no estômago, normalmente a gente pensa, no primeiro momento, sempre em tomar um antiácido ou tomar um omeprazol, mas nunca perguntamos quais são as situações indigestas que eu estou vivendo na minha vida. Quais são os sapos que eu estou engolindo que está difícil de ingerir? Quais são as raivas que eu estou passando que eu não estou compreendendo, que não estou conseguindo dar conta? Veja, quando a gente traz um olhar mais profundo, buscando o que está por detrás do sintoma, nós estamos então caminhando realmente para uma cura. E muitas vezes nesse processo, o remédio, dependendo do caso, pode até mesmo tornar desnecessário ou se tornar mais eficiente dentro daquele objetivo que nós estamos buscando. Tem essa frase que diz que é muito interessante: a enfermidade é o corpo tentando se curar. E podemos ver que mais do que nunca a humanidade, a sociedade consome cada vez mais remédios. As indústrias farmacêuticas têm crescido cada vez mais. Se a gente sair pela cidade, a gente vê que tem uma farmácia num lado da outra e todas as farmácias estão vendendo. Ou seja, a sociedade tem consumido muito remédio, mas mesmo assim as pessoas se encontram cada vez mais doentes. Isso por si só deveria nos levar a essa reflexão, que o caminho, às vezes, de cura de uma enfermidade, de um problema qualquer na nossa saúde, não deveria ter um olhar apenas voltado para fora, né? Ou seja, apenas para o remédio, apenas para desligar aquela luz vermelha que acendeu. Nós deveríamos ter um olhar também mais profundo, buscar a causa, a raiz, que pode estar ali no pensamento, pode estar ali no sentimento, pode estar ali numa situação que estamos vivendo que não estamos conseguindo dar conta. Eu sei que esse é um assunto bastante profundo, tem muito mais coisa que daria para se aprofundar, mas num programa de 8 semanas e Mindfulness tem um encontro específico em que a gente fala um pouco mais, que a gente se aprofunda mais nesse relacionamento com o corpo. E um outro aspecto, quando se fala do relacionamento com o corpo físico, é a importância de desenvolver a consciência corporal. Aqui tem uma tirinha que é muito interessante, porque ela, na sua essência, ela traz um conhecimento muito grande. Aqui nós temos aqui esse menino, né, que fala: essa é a minha posição de depressão. Quando a gente está deprimido, a posição em que a gente fica faz uma grande diferença. A pior coisa que a gente pode fazer é endireitar o corpo e levantar a cabeça, porque aí a gente começa a se sentir melhor. Para a gente sentir prazer em estar deprimido, tem que ficar nessa posição. Naturalmente que ninguém sente prazer em ficar deprimido, mas porém essa tirinha traz um ensinamento muito grande. Fala sobre a postura do nosso corpo físico. Porque quando nós atuamos no corpo, também atuamos na mente. E Mindfulness também nos ensina isso, a trabalhar com o corpo como via de tomada de consciência e mudança das nossas ações. Existe um trabalho muito interessante
que fala sobre a necessidade da consciência corporal. É dessa pesquisadora americana Amy Cuddy. Ela sintetizou parte dos trabalhos de pesquisa que ela fez nesse livro, O Poder da Presença. E nesse livro ela traz uma série de resultados de pesquisas que ela fez que mostra justamente o poder das posturas. Nesse outro slide aqui podemos ver nessa gravura na parte de cima, tem as pessoas na chamada postura de alto poder. E na parte de baixo tem as pessoas na chamada postura de baixo poder. E depois aqui na minha direita tem a pesquisadora, né, que está na postura da Mulher Maravilha, e depois a imagem do super-homem, ou a postura do super-homem. Mas veja, porém, que interessante foram os resultados de pesquisa que essa pessoa chegou. Um dos resultados que ela conseguiu demonstrar através da postura de alto poder foi o seguinte: ela mostrou em seus trabalhos que uma pessoa ficando apenas 2 minutos numa posição de alto poder, isso fez com que a testosterona é o hormônio da ação, é o hormônio que faz com que o nosso cérebro fique mais assertivo, que melhora a autoconfiança, que deixa a pessoa mais confortável frente ao desafio da vida. Então, ficando 2 minutos nessa postura, isso foi suficiente para aumentar em 20% o nível de testosterona, enquanto que o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, baixou em 25%. E o interessante é que também esse mesmo estudo mostrou que numa posição de baixo poder houve uma queda de 10% no nível do hormônio da testosterona, enquanto que na postura de alto poder houve um aumento de 20%, enquanto que na postura de alto poder o cortisol caiu em 25%, na postura de baixo poder houve um aumento em 15% do hormônio do cortisol. Então todo esse trabalho de pesquisa mostra que como é importante a gente conhecer melhor o nosso corpo físico, como é importante aprendermos a usar o nosso corpo físico de uma forma consciente. E essa é uma contribuição de Mindfulness. Através de prática, através de técnicas, através de estudo, nos ensina a ter mais consciência corporal, mais consciência do nosso corpo físico. E um outro aspecto de aprender a olhar para si mesmo é olhar para os nossos pensamentos. Então esse slide aqui traz bem a essência de Mindfulness, o que nos propõe esse trabalho de meditação. Veja, só porque você pensa algo não significa necessariamente que isso seja verdade. Isso é algo fundamental. Aprender a observar e a separar dos nossos pensamentos. Não ter os nossos pensamentos como se fosse a última verdade do universo. Essa é uma liberdade que nos traz Mindfulness. Essa liberdade de nos ajudar a separar, observar os nossos pensamentos e ter o poder de escolha se aquele pensamento serve ou não serve para nós. Porque nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Então, esse é um outro aspecto que Mindfulness nos ajuda, traz também uma contribuição muito grande no sentido de colocar os pés no chão, aprender a separar a realidade da fantasia. Então, aprender a relacionar com os pensamentos é algo fundamental, porque normalmente o que acontece? A nossa mente ela está no passado ou no futuro. Raramente nós estamos no momento presente. E muitas vezes a gente sai, né, como mostra aqui esse slide, às vezes a pessoa sai para ir no parque, fala, eu vou descansar um pouco, eu vou relaxar um pouco. Mas, porém, isso não é suficiente. Ela vai para o parque, mas todo aquele conteúdo mental, todas aquelas preocupações, todas aquelas atividades diárias, enfim, ela leva consigo mesmo.
nós temos às vezes dificuldade de nos desconectar da nossa mente. E um treinamento em Mindfulness nos ajuda justamente isso, a aprender a desconectar um pouco, porque normalmente nós ficamos no passado ou no futuro, mas de maneira não intencional. Não tem nenhum mal a pessoa ir para o passado ou ir para o futuro, mas desde que a pessoa faça isso de uma forma intencional. Normalmente a gente faz isso sem controle, nossa mente vai, a gente se perde no passado ou se perde no futuro e desconectamos do momento presente. E um treinamento de meditação em Mindfulness tem como objetivo nos auxiliar a estar mais presente no momento presente. E uma das capacidades que Mindfulness nos leva a desenvolver é a chamada a metacognição. O que é a metacognição? É a capacidade de perceber, veja, a capacidade de perceber e de separar dos nossos próprios pensamentos. Veja, observe nesse momento a sua mente. Que tipo de pensamento que tem na sua mente? O que vem nesse momento? É normal que quando a gente leva a atenção para a nossa mente, por um momento os pensamentos parecem que desaparecem. Mas chega um momento que os pensamentos vêm vindo. Então, que pensamento que aparece nesse momento na nossa mente? É passado? É futuro? É sobre o momento que nós estamos? Aonde que vai a nossa mente nesse momento? Quais foram os diversos pensamentos que correram ou que apareceram na nossa mente desde o início desta apresentação? Você consegue perceber seus pensamentos? Se você consegue perceber os seus pensamentos, é aqui que eu trago para você uma pergunta muito interessante. Se a voz na sua cabeça é você, quem é aquele que está ouvindo-a? Percebe a diferença? Se você percebe um pensamento, veja, você percebeu um pensamento, quem é você? Você é esse pensamento ou você é essa presença que percebeu esse pensamento? Então esse é um aspecto muito interessante que um programa de Mindfulness nos leva a perceber, a ter consciência das nossas atividades mentais e também a aprender a nos relacionar e também aprender a se relacionar com tudo isso. Aprender a se relacionar com os nossos próprios pensamentos. Veja, se nós convivemos com uma pessoa no nosso dia a dia, uma pessoa que é muito crítica, uma pessoa que para ela tudo que nós fazemos não está bom, sempre está colocando defeito, sempre está colocando observação em relação à atividade que nós estamos fazendo. A simples presença dessa pessoa, o convívio com essa pessoa já é suficiente para colocar o nosso corpo físico, a nossa parte mental e emocional num estado de luta ou fuga ou estresse. Ou seja, o convívio com uma pessoa crítica, por natureza, eleva o nosso nível de cortisol. Mas, porém, o que nós não sabemos é que a nossa autocrítica, o nosso autojulgamento, a forma com que a gente trata a gente mesmo, isso por si só também é suficiente para produzir em nós o estresse, para elevar o nível de cortisol, para deixar o nosso corpo no estado de luta ou fuga. Por isso que Mindfulness ensina nos seus programas a trocar o autocriticismo pela autogentileza, pela autocompaixão. Aqui tem uma frase de Jon Kabat-Zinn que representa bem a essência do relacionamento com a nossa mente. O que isso traz? Ele diz o seguinte: a sensação de liberdade que sentimos ao ser capazes de perceber que nossos pensamentos são apenas pensamentos e que eles não são nós
ou a realidade é extraordinária. O simples ato de reconhecer nossos pensamentos como pensamentos pode nos libertar da realidade distorcida que eles frequentemente criam e possibilitam mais perspicácia e um maior sentimento de maleabilidade em nossa vida. Isso daqui é algo extraordinário, pessoal. Quando a gente consegue viver essa realidade, perceber o pensamento apenas como pensamento, não como realidade. E resumindo tudo que a gente viu até nesse momento, esse slide aqui traz uma informação muito interessante. A primeira informação é uma frase, né, que é bastante conhecida, falada por Juvenal, um poeta romano, 55 depois de Cristo, onde ele diz: mente sã e um corpo são. Veja, mas o que é uma mente sã? Quando nós estamos com a nossa mente constantemente num estado negativo, criticando todo mundo, criticando a nós mesmos, fazendo fofoca, cheio de ansiedade, uma mente cheia de medo, uma mente cheia de insegurança, uma mente que só sabe ver o lado negativo das coisas, ou seja, uma mente em que muitas vezes nós tratamos uma pessoa na frente, tratamos a pessoa muito bem, mas por detrás ou internamente nós estamos tratando mal uma pessoa, nós estamos criticando, julgando, enfim. Essa não é uma mente sadia. E uma mente como essa, mais cedo ou mais tarde, vai trazer para o nosso corpo físico determinadas enfermidades. Enfim, não tem como ter um corpo são se a nossa mente não está sadia. E Mindfulness nos ajuda então a perceber a mente e ter uma sanidade mental melhor. E essa outra mensagem que esse slide traz também é muito interessante. O que você pensa afeta o seu corpo. E o que você faz com o seu corpo afeta a sua mente. Por isso que num programa de Mindfulness, nós aprendemos a trabalhar tanto com o corpo e também com a mente. E também trabalhar com as emoções. Existem 5 emoções biológicas ou 5 emoções básicas, que é o medo, a tristeza, a raiva, o nojo, o asco e a alegria. Essas 5 emoções, elas são importantes para o nosso desenvolvimento e foram importantes para todo o nosso processo evolutivo até chegarmos aonde nós chegamos até hoje. Por exemplo, o medo é uma emoção importante. O medo ajuda a preservar e salvar a nossa vida. Mas, porém, quando o medo está desequilibrado e o medo paralisa a nossa vida, o medo faz com que a gente tenha medo de realizar coisas, de avançar na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal. Quando o medo ele nos segura demais, quando o medo está desequilibrado, daí sim o medo se torna algo prejudicial. Mesma coisa acontece com a tristeza. Veja, é importante aprender a relacionar com a tristeza. Quando nós ficamos, por exemplo, tristes porque fizemos alguma coisa que julgamos que não foi legal. Então essa tristeza nos ajuda a olhar para dentro de nós, nos ajuda a buscar a causa, por que fizemos aquilo e como corrigir. Muitas vezes o sentimento de tristeza nos leva a olhar para dentro. Mesma coisa acontece com a raiva, né? com a ira. A raiva ou a ira nos impulsiona a ação, nos leva às vezes a fazer ações para transformar, para mudar aquela situação. O que é prejudicial é quando isso está desequilibrado dentro de nós, quando uma pessoa está todo momento com raiva, todo momento está irada, batendo a porta, mal-humorada, se relacionando mal com as outras pessoas. Então todas as emoções são importantes, desde que elas estejam em equilíbrio. E Mindfulness nos ajuda também a olhar, a acolher, a observar e aprender a relacionar com as nossas emoções
de uma forma saudável. Mindfulness, um dos aspectos que traz esse conhecimento para nós é justamente o desenvolvimento da chamada inteligência emocional. Até um tempo atrás se dava muita ênfase no coeficiente intelectual, no famoso QI, mas com o tempo foi descobrindo que uma pessoa ela pode ser um crânio, ela pode ser muito inteligente, dominar muito aquilo que ela faz, mas porém se ela não tem inteligência emocional, se ela não sabe se relacionar com as demais pessoas, se ela não sabe se relacionar consigo mesmo, essa vantagem inicial que ela tem acaba se perdendo no ambiente corporativo. Tanto que no meio do RH tem uma frase muito interessante que diz o seguinte, né? Contratado pelo QI e demitido pelo QE, pelo coeficiente emocional. E no meu canal, né, eu já coloquei um vídeo que trata de uma forma exclusiva sobre a inteligência emocional e a contribuição que Mindfulness pode dar para o desenvolvimento dessa capacidade. Mas vamos dar prosseguimento. Tem um livro muito interessante, Por que as zebras não têm úlcera? Foi escrito pelo biólogo e neurologista Robert, onde ele apresenta uma das mais consistentes teorias para lidar com o estresse. Em essência, o que esse neurologista traz é o seguinte: quando é que as zebras ficam estressadas? Veja, uma zebra ela fica pastando tranquilamente na savana. Ela fica estressada no momento em que o leão surge. Naquele momento ela reúne todas as forças que ela tem para fugir do predador. E uma vez que aquele momento passa, ela volta a pastar ali tranquilamente como se nada tivesse ocorrido. Ou seja, então a zebra ela só fica estressada no momento que o leão aparece. Isso é chamado estresse positivo, que é um estresse necessário, onde se eleva o nível de cortisol, o nível de adrenalina, de noradrenalina, para permitir uma ação que seja necessária para nós naquele momento, ou no caso ali para a zebra. Mas porém vamos ver o que ocorre com o ser humano nesse próximo slide. Então o problema é que o ser humano ele tem esse comportamento estressante mesmo na ausência do leão. Quem que é o leão na vida moderna? Na vida moderna o leão são as diversas situações que nos provocam estresse. Pode ser uma reunião, alguma coisa que nós temos que resolver, pode ser o relacionamento com a esposa, com o esposo, com o filho, uma atividade profissional que nós temos dificuldade para realizar, enfim, qualquer coisa que nos desafia. Mas o que sucede é o seguinte, é que nós ficamos estressados antes de fazer determinada atividade. Depois vem a atividade e continuamos estressados depois. Ou seja, não conseguimos nos desligar. A gente fica o tempo todo como se o leão estivesse a todo momento no nosso lado ou no nosso alcance. É justamente esse comportamento que faz com que o nosso corpo fique por um tempo muito prolongado exposto ao hormônio do estresse, ao cortisol, adrenalina. E é justamente essa exposição prolongada ou aos hormônios do estresse que é prejudicial para o nosso corpo físico, trazendo sintomas como insônia, depressão, problemas cardíacos, úlcera, gastrite, etc. Todos os problemas de saúde que normalmente ocorrem sempre tem o estresse por detrás. E nós sabemos, né, que o estresse é o inimigo do sistema imunológico. É um conhecimento que já está assim, bastante dominado, essa relação entre o estresse e o sistema imunológico. Tanto que quando uma pessoa vai passar por um transplante, o que normalmente os médicos fazem, né, uma semana antes? Aplica na pessoa o hormônio do estresse, seja o cortisol, a adrenalina, a noradrenalina, com qual objetivo? Com o objetivo que o sistema imunológico da pessoa possa baixar
para que o sistema imunológico não ataque, por exemplo, aquele órgão que a pessoa vai receber. E uma das grandes contribuições que Mindfulness tem a nos trazer é justamente em manter em alta o sistema imunológico, porque um programa de 8 semanas de Mindfulness, ele é muito eficiente para o autoconhecimento e para o gerenciamento dos fatores estressantes que nós deparamos com o nosso dia a dia. Então, nesse sentido, eu creio que essa é uma das grandes contribuições que Mindfulness tem a nos trazer em momento de crise, ou no momento que nós estamos vivendo como esse. Porque mesmo que nós tenhamos uma série de outros cuidados, mas a gente não consegue baixar, né, o nível de estresse, o nosso sistema imunológico ele sempre vai ficar afetado. Para quem está estressado, a boa notícia é que a meditação funciona como um remédio. A espiral do sofrimento vem ser as reações que nós vamos tendo frente a uma situação desagradável. Então, quando nós deparamos com uma situação inicial, vamos colocar aqui o problema inicial, essa é a primeira esfera que está aí embaixo dessa gravura. A partir daquela reação inicial, por mais pequena que seja, normalmente a nossa mente ela começa a colocar preocupações, medos, insegurança, normalmente sempre traz coisas negativas. Então, todas essas coisas negativas que a mente vai trazendo são camadas de sofrimento que nós colocamos frente àquela situação primária. Pode ser uma coisa muito simples. Você está fervendo ali o leite, de repente o leite, você descuidou um pouquinho e o leite subiu e derramou e sujou todo o fogão. Então, você deparou ali com aquela situação com o fogão sujo. Então, essa é a primeira reação. Mas o que normalmente a mente faz? Ela coloca camadas de sofrimento. São aqueles protestos que a mente vai colocando, né? Nossa, o leite derramou, eu estou com pressa, eu vou me atrasar, eu vou ter que limpar esse fogão. Enfim, a mente vai colocando camadas e camadas. São aqueles diversos protestos que nós vamos colocando. Isso podemos extrapolar para todas as atividades da nossa vida. Às vezes nós temos uma atividade no nosso ambiente de trabalho que por si só pode ser não agradável na nossa percepção. Mas daí a gente começa a protestar, a xingar, a reclamar. Então vamos colocando camadas e mais camadas. E chega um momento que o que acontece? Nós vamos ter que resolver aquela situação inicial, porque ela está ali para ser resolvida, mas também teremos que dar conta de todas essas camadas a mais que a mente foi colocando. Ou seja, uma situação que muitas vezes é pequena, ou pode até mesmo ser grande, mas com os protestos que nós vamos fazendo, por não saber gerenciar os nossos pensamentos, por não saber relacionar com a nossa mente, a gente faz com que aquela situação fique mais difícil e mais desagradável. Então isso é conhecido como a espiral do sofrimento, como esse momento que nós estamos vendo. Existe, por exemplo, o medo real, existe o medo imaginário. O coronavírus traz um medo real que é útil, porque a partir desse medo real nós vamos tomar os cuidados que podemos tomar, que faz parte já do nosso dia a dia, que estamos incorporando na nossa rotina. Mas em cima desse medo real existe também um medo imaginário, que são aquelas situações que nós vamos acrescentando em cima do medo real. Ou seja, nós trazemos através do medo imaginário aquele leão que está lá fora, digamos assim, que está um pouco distante dentro de nós, nós trazemos esse leão para dentro de casa, ou trazemos esse leão para o nosso interior, de forma que uma situação que é pequena para ser resolvida, ela vai ficando cada vez mais grande, e isso vai provocando daí uma série de reações no nosso corpo físico. E a contribuição de Mindfulness no que se diz respeito às emoções é justamente essa, é ver as coisas como realmente são, sem agregar mais. Isso é possível à medida que nós vamos treinando, nós vamos nos relacionando com os pensamentos, sentimentos. E para alcançar esse objetivo, uma das
das técnicas que Mindfulness utiliza é a meditação. Porque, em essência, Mindfulness não é a meditação, mas Mindfulness utiliza da meditação para treinar, para alcançar o seu objetivo. Essa gravura aqui, ela representa um momento em que a pessoa ela para meditar. Quando nós paramos para meditar, é normal que venha múltiplos pensamentos na nossa mente, mas através de uma âncora que utilizamos, que pode ser a respiração, começa aqui um aprendizado. Nós aprendemos, começamos a nos relacionar e a não nos identificar com cada um desses pensamentos. É por isso que chamamos a meditação como academia da mente. Porque à medida que nós vamos observando cada pensamento, vamos nos relacionando com eles numa prática meditativa, o que vai acontecer? Os pensamentos vão ficando mais distantes, nós começamos a experimentar um novo estado de consciência, um novo estado de atenção, um silêncio interior, que o silêncio interior nada mais é que o intervalo entre um pensamento e outro. Quando existem muitos pensamentos a todo momento atropelando a nossa mente, isso além de nos levar ao estresse, dificultar o discernimento, isso traz muito barulho, muito ruído para a nossa mente. Então, à medida que vamos aprendendo a observar esses pensamentos sem se identificar com ele, os pensamentos vão se distanciando. E a distância entre um pensamento e outro, vamos chamar isso de silêncio interior. E quando começamos a sentir esse silêncio e nos aprofundar nesse silêncio, acontece aí o início de um relacionamento mais profundo consigo mesmo. É quando nós saímos dessa esfera da mente e começamos a nos adentrar mais na esfera da alma, na esfera do nosso espírito. É dessa forma que nós vamos assim saindo do piloto automático, porque os pensamentos mais superficiais são substituídos por insight, por inspiração, por reflexão. Dessa forma nós evoluímos, por exemplo, no momento de crise, porque quando estamos apenas no piloto automático, muitas vezes estamos no medo, na ansiedade, na insegurança. O Mindfulness nos ajuda então a aprofundar esse relacionamento conosco mesmo e além dessa camada superficial da nossa mente. É dessa forma que vem a evolução, vem o aprendizado, né? Porque os tempos de dificuldade nos torna conscientes da realidade como ela sempre foi. A realidade, o mundo exterior, tal como nós conhecemos, sempre foi frágil, apenas a gente não percebia isso. E quando esses pensamentos mais superficiais vão se acalmando, é aí que vem a reflexão. A reflexão, vamos definir aqui como um pensar de uma forma mais profunda. É aí que é quando a gente começa a perguntar o que essa dificuldade tem a me dizer. Não importa que dificuldade que seja, o que eu tenho a aprender com isso? Será que estou no caminho certo? Será que preciso valorizar tanto o externo e deixar de lado o interno? O que é realmente importante para mim? A essência de Mindfulness é justamente isso. É conhecer a si mesmo. Essa frase que já foi dita, né, pelos grandes filósofos do passado. Então, finalizando essa apresentação de hoje, estou deixando aqui algumas indicações para quem quiser aprofundar mais nesse tema. Esses são alguns livros básicos ligados à atenção plena, o Mindfulness, né? O primeiro deles é do próprio Jon Kabat-Zinn, e depois tem esses outros dois, que é a Arte de Respirar e Mindfulness em 8 semanas. E depois, para quem quiser um livro com mais informação científica, com resultados de pesquisa sobre o tema, eu indico A Ciência da Meditação. E depois, para quem já quer começar a meditar, que não tem experiência com meditação e não sabe como começar, eu faço aqui a indicação desse aplicativo. Um deles é o Lojong. Esse aplicativo ele é bastante completo, ele é muito bom. Tem uma parte dele que é gratuita e tem outra parte dele para ter acesso
você precisa pagar uma pequena quantidade. Mas, porém, nesse momento de pandemia, através desse código que está aí na tela, você poderá ter acesso de uma forma gratuita a todos os recursos desse aplicativo. E também existem outros aplicativos que também são muito bons, que ajudam para quem quer começar a meditar. E também, aqui no meu canal, eu estou desenvolvendo a série Meditação na Prática. Já existe vários vídeos, em breve estarei colocando outros vídeos, que são vídeos de meditação guiada, que já é um bom começo para quem quiser experimentar o que é a meditação. E para finalizar, essa mensagem que eu gostaria de deixar para cada um, que Mindfulness é um caminho para encontrarmos o equilíbrio. Você não pode acalmar a tempestade. Então, pare de tentar. O que você pode fazer é acalmar a si mesmo. A tempestade irá passar. A tempestade pode ser qualquer situação que às vezes nós estamos vivendo na vida, em que não faz parte do nosso controle. Nós não temos condições de acalmar ou de resolver essa situação. Mas quando nós conseguimos acalmar a nós mesmos, com certeza conseguiremos enxergar qual é o melhor caminho a ser tomado frente àquela situação. E finalizando, se você não pode ir lá fora, vá para dentro. Use esse momento em que nós estamos vivendo com essa pandemia, em que ficamos reduzidos o ir e o vir. Vamos aproveitar então um pouco desse tempo que nós temos para ir um pouquinho para dentro, para experimentar a meditação, para experimentar a nossa própria companhia. No começo pode ser um pouco estranho, porque nós não estamos habituados, somos um ilustre desconhecido para a gente mesmo. Mas à medida que a gente vai se aproximando do nosso interior, à medida que nós vamos observando os nossos pensamentos, à medida que nós vamos observando os nossos sentimentos, que nós vamos criando intimidade conosco mesmo, então pode surgir aí uma grande amizade, pode surgir aí um grande amor. Você poderá de repente se apaixonar por si mesmo, iniciar um relacionamento mais maduro, um relacionamento mais de perto de você consigo mesmo. E tem uma frase que diz o seguinte: uma pessoa, quando ela aprende a gostar da sua própria companhia, ela jamais se sentirá sozinha. Então, gratidão pela sua atenção. Se esse conteúdo foi útil para você, eu convido você para curtir, compartilhar. E se ainda não assinou esse canal, convido para assinar, para acompanhar esse canal, porque em breve você terá outros conteúdos, tanto da série Por que Meditar e também da série Meditação na Prática. Gratidão e até o nosso próximo vídeo.